A graça e a paz, Igreja Metodista em Ribeirão Preto. Como é bom nós estarmos juntos como igreja, não como vários núcleos na igreja, mas como uma só igreja, orando e ouvindo da palavra de Deus que tem sido revelação para o nosso coração. E nesses momentos nós compartilhamos com vocês as 7 palavras ditas por Jesus ali na cruz, e eu quero aí compartilhar um pouquinho do que Deus falou ao meu coração com você sobre essa última frase, essas últimas palavras de Jesus ali antes da sua morte. Nós vemos que através da entrega de Jesus, através de cada palavra, Jesus revela ali a sua pessoa, Jesus revela o seu poder, Jesus revela a provisão dele para com as nossas vidas, Jesus revela aquilo que ele tem para nós nesse tempo. E nós vemos aí, querido, quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós vemos aí o significado da vida dele inteira, não só de uma frase ou de uma oração dita ali nos últimos segundos, mas nós vemos que quando ele: Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, nós vemos que é a revelação de todos os seus dias ali na terra. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 44. A palavra do Senhor diz assim: Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse: sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Queridos, nós vemos aqui que as últimas palavras de Jesus, elas revelam aí o que foi toda a sua vida. E nós vemos que até mesmo nesse último segundo da sua vida, nós vemos que Jesus cita a palavra. Lá em Salmos 31:5, a palavra do Senhor diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és Deus fiel. Aqui nós vemos a confirmação de tudo que Jesus viveu. Nós vemos a sua vida sendo entregue ao Pai. As últimas palavras que Jesus disse aí na cruz, ali na cruz, não foram palavras de revolta, não foram palavras de rancor, mas nós vemos aí essas palavras da revelação daquilo que foi a sua vida. Nós vemos que a vida de Jesus foi a expressão de fé e de entrega e confiança total ao seu Pai. Nós vemos, queridos, que ali diante desse acontecimento, muitas pessoas olharam ali para essa cena e achavam que era o fim, achou que seria o fim. Jesus, aquele que veio para revolucionar, que veio para mudar toda a situação, Jesus falou isso o tempo todo, aquele que operou milagres, e de repente acontece a situação. Imagina ali, eu quero que você se coloque no lugar daquelas pessoas que estavam diante da cruz, vendo e achando que tinha chegado ao fim. Jesus não ia descer, não conseguiu escapar ali daquela cruz. Nós vemos um outro lado também de pessoas que zombavam ali de Jesus. Imagina ali aquelas pessoas dizendo: esse homem foi abandonado, esse homem foi obrigado a morrer sozinho, ele está sozinho. Mas vale ressaltar para você, queridos, que não foi Pilatos, não foram os religiosos, não foi assassino, não fui eu, não foi você que colocamos Jesus na cruz. Nós vemos que Jesus, ele se entregou, ele se doou voluntariamente para que eu e você pudesse receber vida através da sua morte de cruz. E hoje, se nós
temos esse livre acesso. Nós vemos aqui antes de Jesus declarar: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A palavra também diz que um véu, ele se rasgou no meio. Em outras versões diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso significa para nós? Nós vemos a entrega de Jesus total, o sangue sendo derramado para que nós não mais precisássemos fazer sacrifícios de animais. No Antigo Testamento nós vemos isso. Animais eram mortos, o sangue era derramado para que nossos pecados fossem perdoados. Quando Jesus entrega, Jesus não só nos lava, nos redime, traz salvação para as nossas vidas, mas Jesus também nos dá livre acesso à presença do Pai. Lembrando que não foram homens que colocaram Jesus na cruz, mas isso fazia parte do plano perfeito de Deus, da entrega de redenção de Jesus ali na cruz, para que nós pudéssemos ter vida em Deus, para que nós pudéssemos viver totalmente no Senhor, voluntariamente. Jesus se deu em favor das nossas vidas. E nós encontramos aqui nas palavras de Jesus uma revelação dessa entrega. E aí, especificamente nessa palavra entrego, né? Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra entrego significa colocar ao lado ou perto, colocar diante. Jesus, ele entrega o seu espírito, ele coloca o seu espírito, ele entrega o seu espírito ao Pai para morrer em nosso lugar. Lá em João, capítulo 10, nos versículos 17 e 18, a palavra diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Olha essa frase: ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. E aí nós vemos também em Mateus 27:50. E então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Aqui a palavra entrego significa ceder, dar, permitir. O próprio Jesus deu a sua vida, permitiu, cedeu a sua vida para que o plano de redenção fosse completo, onde um homem se passaria por todas as dificuldades aqui na terra, com a sua humanidade, pudesse provar que nele não havia pecado e que ele, como um sangue precioso, puro, pudesse entregar em favor da igreja, em favor das nossas vidas. Nós vemos Jesus se entregando, se sujeitando, se doando. E essa atitude de Jesus é para trazer alegria para os nossos corações. Essa entrega de Jesus é para que a nossa vida, para que o nosso coração pudesse ter essa certeza que Deus, ele não perde o controle de nada. Jesus não perde o controle de nada. Quando Jesus se doou, era para completar o plano perfeito. E nós vemos aqui que essa entrega permitiu com que Jesus trouxesse a revelação do seu poder e da sua sabedoria ao mundo. E aí nós vemos que se ele fez isso, entregando a sua vida, Jesus pode transformar, trazer poder e sabedoria sobre toda e qualquer situação nas nossas vidas também. Ele é Deus de todas as coisas. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Inclusive, ele é o Deus da nossa vida e ele não perde o controle de nada. E aí nós vemos aqui, queridos, nessa entrega, nessa frase dita por Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vemos aí algumas lições que Jesus deixa para nós, para que nós pudéssemos também viver aqui na terra e nos entregar completamente ao Senhor. A primeira lição que nós vemos aqui é que Jesus, até mesmo na sua morte, ele ora ao Senhor. Jesus morreu orando a Deus. E nós vemos aqui, querido, que Jesus, ele começa o seu ministério orando, ele passa o seu ministério orando e ele termina a sua vida, termina o seu ministério
orando. E nós vemos a lição aí para nós de uma vida de oração, de nós permanecermos firmes e constantes na oração. Nós, quando recebemos essa vida de Jesus, que Ele deu acesso para nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. O nosso papel é mantermos a chama da oração viva dentro de nós. Jesus nos ensina aqui nessa entrega que nós precisamos começar bem, mas é muito importante que nós também possamos terminar igual Jesus terminou, orando, terminar bem, queridos. A oração é a chave de todas as coisas. Jesus nos ensina isso o tempo todo. Nós precisamos em tudo na nossa vida iniciar com oração e terminar com oração. Nem tudo vai sair do jeito que nós queremos, nem tudo vai sair conforme nós decidimos, mas tudo sai conforme Deus planejou. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, e isso não se resume nas circunstâncias de como elas estão. E aí nós vemos aí Jesus ensinando para nós, no segundo ponto, na segunda lição, que Jesus morreu confiando em Deus. Nós vemos aqui Jesus entregando o seu espírito a Deus. Isso revela a sua confiança em Deus. A oração de Jesus aqui revela a sua confiança total ao Senhor, e isso traz esperança ao nosso coração. Jesus, sendo Ele, não vacilou em nada, e nós como filhos temos essa oportunidade de vivermos uma vida totalmente entregue ao Senhor, para vivermos uma vida com uma confiança total, em esperança total ao nosso Deus. O nosso papel é confiarmos em Deus, e aí por isso que eu relaciono isso com o primeiro ponto, de vivermos em oração, de uma entrega total ao Senhor através da oração e confiança. Queridos, ainda que passemos por circunstâncias difíceis, o nosso papel é confiarmos em Deus no vale, da mesma forma que nós confiamos em Deus em cima da montanha. O nosso papel é confiar em Deus em dias difíceis, assim como confiamos em Deus em tempos de alegria. Confie naquilo que Deus tem para nós. A terceira lição que nós vemos aí, através dessa entrega de Jesus, é a sua submissão a Deus. Jesus se submeteu completamente a Deus. Ele nunca se recusou a se submeter. Ele sabia que ele deveria morrer. Ele sabia do plano de Deus para a sua vida, e ele declara, ele conta isso aos discípulos. E mesmo sabendo daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele, em momento algum, ele deixou de se submeter. Ele não colocou os seus desejos em primeiro lugar. Essa é a lição de Deus para nós. É deixarmos os nossos desejos de lado para glorificar e exaltar o nosso Deus. Não importa a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai, que é a melhor para nós. E nós vemos a quarta lição aí nesse texto, que é Jesus honrando a Deus. Jesus, quando ele morre ali naquela cruz, ele está honrando o nome do seu Pai. E aí nós vemos que Jesus nos ensina a morrer para nossa vontade, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Importa que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Primeira lição, Jesus morreu orando e nos ensina orando. Segunda lição, Jesus morreu confiando em Deus e nos ensina a confiar em Deus. Jesus se submeteu a Deus, e a terceira lição nos fala sobre essa submissão. E a quarta lição fala sobre Jesus honrando a Deus acima de todas as coisas, e fica essas 4 lições para as nossas vidas. E o nosso papel é dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, faz da minha vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Amém, queridos? Quero orar por você, quero abençoar a sua vida nesse momento, mas que a nossa vida seja de uma entrega total ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nesse momento entregar completamente a nossa vida ao Senhor. Assim como essas lições que nós acabamos de ouvir, nós queremos nesse momento clamar para que o Senhor nos ensine a orar, e que a nossa vida em tudo, Deus, comece em todas as fases, comece e termine em oração. Que a nossa vida seja de uma confiança total ao Senhor, independente se estamos passando
por dias difíceis ou dias felizes. Nós queremos, Deus, nos submeter à Tua vontade. Ensina-nos, Deus, a submeter completamente à Tua vontade. E ensina-nos também, Deus, a honrar o Senhor acima de todas as coisas. Deus, eu entrego a Tua igreja em Ribeirão Preto, para que o Senhor nos levante, Deus, com esses princípios impregnados na nossa vida, com essa intenção no nosso coração, para que nós possamos ser uma igreja viva, fervorosa na oração, uma igreja que experimenta do Senhor no secreto, para fazer a diferença e que haja entrega, Deus, em todas as nossas ações, que não prevaleça a nossa vontade, mas que prevaleça a Tua vontade, que não prevaleça o nosso querer, mas que prevaleça o Teu querer. Oh, Pai, eu entrego a vida de cada membro metodista nessa cidade, para que o Senhor reine, para que o Senhor faça, para que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Muito obrigada por esse tempo que nós tivemos como igreja em oração. Nós entregamos, Pai, e te colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Que o seu coração esteja cheio da presença do Senhor em nome de Jesus.